Boa noite a todos os nossos irmãos, encarnado e desencarnado, que se encontram aqui nesse momento. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que sintam à vontade para colocar as suas águas para fluidificar. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos oferta, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece. Bendito seja, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim e da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reserve, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo. Seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito seja, Senhor. João de Deus, psicografia de Chico Xavier, do livro A Luz da Oração. Que, com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, o nosso guia espiritual da nossa casa, os nossos mentores e todos aqueles nossos amigos que fazem da nossa casa essa vinha de luz, que Ele nos conceda uma noite abençoada, cheia de energia positiva, que a gente possa se manter em sintonia com o nosso anjo da guarda. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Irene, e logo após a explanação do Evangelho, com a nossa irmã Débora. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre intervenção dos espíritos no mundo material. A pergunta: os espíritos podem fazer com que alguém obtenha riqueza, desde que sejam solicitados a isso? Algumas vezes, os espíritos interferem para que se consiga a riqueza como uma forma de provar os homens, mas quase sempre eles recusam essas solicitações, como se recusa a uma criança um pedido insensato. Outra pergunta: os espíritos que concedem esses favores são os bons ou os maus? Ambos concedem esses favores, e isso vai depender da intenção. Na maioria das vezes, são os maus espíritos que atendem a essas solicitações, porque querem arrastar o homem para o mau caminho. Assim, nos prazeres que a riqueza proporciona, eles encontram um meio fácil para atingir seus objetivos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje eu trouxe uma reflexão acerca dos nossos pensamentos, os pensamentos que muitas vezes nós carregamos de vidas passadas. Mas o que significa esses pensamentos que nós trouxemos muitas vezes para a nossa existência? Seriam memórias que a gente não sabe explicar na atualidade? Sensações que nos atravessam sem aviso? Ou, muitas vezes, aprendizados
que parecem já nascer conosco. E há pensamentos que nos visitam com ecos distantes, ideias, medos, afinidades e até talentos que surgem nessa existência sem origem aparente, como se algo em nós já tivesse percorrido caminhos antes, experiências além do que lembramos conscientemente. E refletir sobre esses pensamentos é abrir espaço para nos questionarmos. Até que ponto nós somos resultados apenas dessa existência? E quanto de nós pode ser herança de experiências que transcendem o agora? Então hoje o convite é mergulharmos nesta possibilidade com mente aberta e coração muito atento, permitindo que cada um de nós interprete e sinta, descubra o que esses pensamentos, muitas vezes que surgem de outras vidas, despertam em nossa trajetória aqui. Quanto mais meditamos nela, mais percebemos a profundidade. Porque nós não somos o resultado da infância atual, da educação recebida ou das circunstâncias sociais. Porque nós somos espíritos imortais, em longa jornada evolutiva. E como nos ensina a doutrina, cada existência nossa é um capítulo, mas o livro da alma é muito maior do que tudo isso. E quando Jesus afirma no Evangelho de João que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, ensinamento aprofundado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos revela uma lei divina, que é a lei da reencarnação. Se nós renascemos, trazemos conosco nossa própria história. E nós não começamos do zero. Nós trazemos tendências, virtudes em desenvolvimento, imperfeições ainda não vencidas. E aí é justamente a importância de nos policiarmos. Porque se é verdade que nós irradiamos pensamentos de outras vidas, também é verdade que esses pensamentos, eles continuam vivos, ativos, buscando expressão. Muitas vezes esses pensamentos, eles se manifestam nas pequenas reações do nosso dia a dia. Muitas vezes uma crítica simples que uma pessoa faz nos atinge como se fosse uma humilhação profunda. Muitas vezes uma pessoa age com indiferença conosco e aí aquilo nos provoca uma sensação de abandono intenso. E muitas vezes uma discordância do nosso pensamento desperta uma raiva desproporcional porque aquela pessoa não está pensando como a gente está pensando. E aí, diante de tudo isso, por que nós agimos assim? Porque nem sempre é apenas o presente que está falando em nossas vidas. Às vezes são memórias emocionais profundas, delicadas, impressas no nosso perispírito e que ainda, nessa vida, elas não foram trabalhadas. E aí nós passamos a observar situações muito comuns na nossa vida. Há pessoas, por exemplo, que vivem com medo constante de perder tudo, de perder o emprego, o relacionamento, a estabilidade, mesmo quando tudo vai bem. E aí há aquela insegurança persistente. E isso tudo pode ser reflexo de experiências de perdas marcantes
de outras existências. E que o espírito que já vivenciou essas quedas bruscas, ele pode sim trazer esses resquícios desse medo, dessa insegurança. Já outras pessoas demonstram a necessidade intensa de controlar tudo. Querem decidir tudo, organizar tudo, comandar tudo. E se for contrariada, elas sofrem, elas se sentem irritadas. E tudo isso talvez em outras vidas tenham exercido esse poder de forma desequilibrada. E hoje, nessa vida, carreguem o impulso do domínio, do poder, de ter tudo dominado. E aí vemos casos também de ciúmes exagerados, de desconfiança permanente, de dificuldade muitas vezes de confiar nas pessoas. Porque o passado ele não aparece como lembrança clara, mas como inclinação emocional. E é por isso que nesse momento o autopoliciamento mental se torna essencial em nossas vidas. Porque se nós não vigiarmos, nós vamos repetir padrões antigos. Se não observamos nossas reações, nós vamos perpetuar ciclos. Quantas vezes nós dizemos, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. E aí o Espiritismo, ele nos convida a perguntar, mas por que eu sou assim? Por que eu estou tendo esses pensamentos? E mais ainda, será que eu preciso continuar assim? E no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que a pureza de coração é a condição para ver a Deus. Pureza não significa ausência de passado, mas a superação consciente das próprias sombras. Policiar os nossos pensamentos não é reprimir as nossas emoções, mas educá-las. Quando nós percebemos que surgir uma irritação intensa, nós podemos sim parar, fazer uma pausa interior e perguntar, será que esta reação é proporcional ao que aconteceu? Eu estou reagindo ao presente ou algo que carrego de muito tempo? Esse exercício, se a gente fizer com calma, ele é libertador. Imagine vocês um pai que sempre responde com agressividade quando é contrariado por um filho adolescente, por exemplo. Se ele não se observar, ele vai continuar dizendo que o problema é o seu filho e não ele. Mas se ele parar, se ele se policiar, ele pode perceber que a necessidade de autoridade talvez seja antiga, dela exercer aquela autoridade. Talvez seja sim resquício de experiências onde a imposição era a regra. E ao tomarmos consciência disso, aquele pai ele pode escolher ser diferente, ter uma outra convivência com seu filho. Imaginem também alguém no ambiente profissional, por exemplo, que sente uma inveja constante do seu colega de trabalho. Se ele não vigiar constantemente o seu pensamento, ele vai alimentar aquela comparação, aquela competição e aquele ressentimento. Mas se ele parar, se ele compreender que talvez esteja repetindo antigas disputas de outras vidas, ele pode transformar toda aquela energia ruim em esforço pessoal, em cooperação com o seu colega. Então, policiar-se mentalmente é reconhecer que o passado ele pode sim influenciar, mas ele não precisa governar as nossas vidas. Porque a nossa mente é um campo fértil. Se nós não cuidarmos,
antigas sementes brotam espontaneamente. O orgulho reaparece, a mágoa ressurge, a tendência à vitimização, ela retorna, e sem perceber, nós estamos revivendo o ontem. Jesus nos orientou com clareza: orai e vigiai. Vigiar é observar o que nós pensamos. Orar é elevar o nosso padrão vibratório. E quando nós oramos, nós não estamos apenas pedindo, nós estamos sintonizando com os espíritos superiores e recebendo o auxílio necessário para renovar os nossos padrões mentais. Então, o nosso pensamento, ele é a força criadora. Ele nos liga a espíritos na mesma faixa vibratória. Se nós mantermos o ressentimento, nós iremos nos conectar a vibrações semelhantes. Se cultivamos, por exemplo, o perdão, nós atraímos amparo e inspiração para a nossa vida. Então, quando a gente faz o autopoliciamento mental da gente, não é culpa, é responsabilidade. Se percebemos tendência ao desânimo constante, por exemplo, nós precisamos sim trabalhar a nossa confiança. Se notamos alguma inclinação para a agressividade, para a tristeza, nós devemos exercitar a paciência. E se sentimos orgulho ferido muitas vezes com facilidade, é hora de nós olhar um pouquinho e cultivar a nossa humildade. Porque cada vez que nós interrompemos um pensamento negativo, antes que ele se transforme em palavras ou ação, nós estamos quebrando um ciclo possivelmente milenar. Talvez em outras vidas nós tenhamos cultivado rivalidades que duraram décadas. E hoje, uma simples conversa, uma simples reflexão pode encerrar aquilo que antes se arrastava por anos. Mas tudo isso exige muita vigilância. E nós devemos compreender que nós não devemos usar a ideia de vidas passadas para justificar os nossos erros presentes. Dizer assim, eu sou assim porque eu trago isso de outras vidas. Não, isso é acomodação, não é vontade de evoluirmos. Porque o conhecimento espírita, ele aumenta muito a nossa responsabilidade quando a gente tem conhecimento sobre isso. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Também somos os arquitetos do futuro. Então, quando nós escolhemos perdoar alguém, nós estamos nos libertando. Quando nós escolhemos compreender, nós estamos amadurecendo. E quando nós escolhemos amar, nós transcendemos a tudo isso. O ensinamento destacado por Allan Kardec, quando ele diz: fora da caridade não há salvação, revela que a caridade ela não é apenas um ato externo, é também caridade consigo mesmo, que é paciência com as próprias limitações, mas sem complacência com os próprios erros. Irradiamos pensamentos de outras vidas, sim, mas podemos transformar tudo isso. Podemos elevar o nosso padrão vibratório. Podemos decidir que certas tendências não irão continuar mais conosco. Talvez hoje nós enfrentamos dificuldades em um relacionamento, por exemplo, porque ontem nós não soubemos amar. E hoje nós temos a chance de amar melhor. Talvez hoje nós vivamos limitações financeiras, por exemplo.
Porque ontem, em outras vidas, nós administramos mal os nossos recursos financeiros. E hoje, estando aqui, nós podemos aprender com todo o nosso equilíbrio. Muitas vezes, claro que nós iremos enfrentar situações de humilhações, de tristezas, porque ontem, muitas vezes, nós fizemos pessoas ficar tristes, nós humilhamos as outras pessoas, e hoje nós estamos vivenciando. E hoje nós podemos aprender tudo isso com muito respeito. Porque nada é acaso, tudo é oportunidade. E a grande pergunta que nós devemos levar conosco é: qual é o pensamento que nós temos irradiado? Eu tenho, será, repetido padrões antigos ou criado novas possibilidades? Porque o pensamento, ele é energia viva, que vibra, que influencia, que cria sintonia. Então, cada pensamento nosso é emitido como uma onda que se propaga, conectando-nos a espíritos e ambientes de igual teor vibratório que nós estamos passando. Então, se nós temos irradiado pensamentos de amor, de caridade, nós estamos sim em sintonia com bons espíritos e colaborando para a nossa própria evolução. Se nós temos irradiado gratidão e confiança em Deus, nós estamos fortalecendo a nossa fé raciocinada e desenvolvendo serenidade diante das provas que nós iremos enfrentar nessa existência. Mas, se nós estivermos irradiando revolta, inveja, pessimismo, nós estamos criando vínculos com vibrações inferiores e aí dificultando o nosso progresso íntimo. E se nós estamos irradiando julgamento, intolerâncias, a gente está revelando orgulho e imperfeições nessa vida que ainda precisam ser trabalhadas e sanadas. Segundo a doutrina espírita, nós trazemos tendências de outras existências, inclinações, virtudes, imperfeições, que compõem todo o nosso patrimônio espiritual. Muitas vezes nós repetimos nessa existência padrões de orgulho, impulsos de impaciência, hábitos de vitimização, dificuldade em perdoar. E aí, todas essas repetições revelam que nós ainda estamos presos ao automatismo do passado. Mas o Espiritismo, ele nos afirma que nós somos espíritos em evolução, dotados do quê? Do livre-arbítrio. E a cada momento nós podemos escolher diferente, criar novas possibilidades, transformar, por exemplo, o orgulho em humildade, converter a dor que nós passamos em aprendizado, substituir as queixas constantes, muitas vezes, por responsabilidades, trocar o julgamento por compreensão, exercitar o perdão onde antes só havia ressentimento. Então, criar novas possibilidades é exercer a reforma íntima consciente. É romper ciclos kármicos por meio da caridade e por meio da renovação moral. Mais uma vez, o Espiritismo nos ensina que nós somos responsáveis não apenas pelos nossos atos, mas também pelos nossos pensamentos, pois eles antecedem as nossas ações. E a nossa reforma íntima, ela deve também começar no nosso campo mental. Assim, perguntar, muitas vezes, refletir e dizer:
Que pensamentos eu tenho irradiado? Quando a gente para e faz essa reflexão, a gente está investigando o estado real que está a nossa alma. Porque cada pensamento é a semente do futuro. Cada reação é a construção espiritual nossa. E o passado, ele vive em nós como experiência, mas o presente é ferramenta de transformação. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre parar, nos vigiar com serenidade, sem medo, sem culpa, mas com muita responsabilidade e muita esperança. Porque nós somos espíritos imortais em constante aperfeiçoamento. E cada esforço consciente de melhorar os nossos pensamentos é o passo seguro rumo à nossa evolução, rumo à nossa luz. Que Deus nos fortaleça sempre na vigilância interior nossa, para que aquilo que trazemos do passado, de outras vidas, seja transformado em aprendizado e não em repetição. E é importante recordar que, mais uma vez, segundo a doutrina espírita, nós somos espíritos imortais em processo contínuo de aperfeiçoamento. Trazemos, sim, tendências, inclinações, mas é através da melhora, do autorreconhecimento, de parar e refletir, que nós vamos melhorar. Muitas vezes nos perguntamos, mas por que eu estou pensando assim? O que isso está me levando a pensar dessa maneira? Por que eu estou tendo essa certa insegurança diante daquilo que eu estou passando na minha vida? Por que muitas vezes essa tendência de pessimismo, que as coisas nunca vão dar certo, que eu nunca vou melhorar? E aí a visão espírita, mais uma vez, nos convida a compreender que certas ideias recorrentes, elas podem ser ecos de nossas vivências passadas. Mas o mais importante não é identificar a origem exata de todos esses pensamentos negativos, mas decidir o que nós vamos fazer com esses pensamentos a partir de agora, de hoje. E é fundamental compreender que o Espiritismo, ele não possui uma visão fatalista. Nós não estamos presos ao passado. A reencarnação, ela não é uma punição, ela é uma oportunidade de nós melhorar, de nós evoluir, de se tornar pessoas melhores nessa existência. Se nós trazemos marcas, nós trazemos também a capacidade de superar tudo isso. As dificuldades íntimas funcionam como nós pensamos, nós devemos trazer como instrumentos educativos, estimulando o nosso autoconhecimento e a nossa transformação moral. Então, quando a gente se sentir inseguro, pode ser que essa insegurança seja um convite a confiar mais em Deus. Quando a gente está com pensamentos pessimistas, pode ser que a gente seja chamado a ter mais fé. Quando a gente sentir culpa, pode ser impulso para que a reparação seja feita e, a partir desta culpa, nós parar e recomeçarmos. Quando nós estivermos com medo, esse medo, ele pode ser a oportunidade de desenvolver coragem e resignação ativa, de termos mais forças de enfrentar qualquer dificuldade que estejamos passando. Os nossos pensamentos, eles são forças vivas, pelo princípio da sintonia. Nós atraímos influências espirituais compatíveis com o nosso estado mental. Então, se nós estamos pensando coisas boas, vai vir espíritos superiores. Se não, ao contrário, vai vir espíritos inferiores que vão ali estar conosco naquele momento.
Então, cultivarmos ideias elevadas, praticar a oração, estudar, praticar a caridade, são meios eficazes de modificar o nosso padrão vibratório. E aí nós vamos romper ciclos negativos que possam estar enraizados ao longo do tempo. A orientação maior não é buscar obsessivamente a origem de cada dificuldade da nossa vida de hoje, mas na assumirmos a responsabilidade pelo presente. O passado explica, mas ele não justifica a permanência de vivermos no erro. Porque o livre-arbítrio ele continua atuante. A cada dia nós temos a possibilidade de escolhermos novos pensamentos, novas atitudes, novos caminhos em nossas vidas. E sintetizando tudo isso, a visão espírita nos ensina que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós carregamos tendências construídas ao longo das nossas existências. O sofrimento ele tem uma função educativa. E a transformação ela é sempre possível. E o presente é o nosso campo sagrado para nos renovar, para nós aprender e para nós evoluirmos. Mais importante do que saber por que eu sou assim é nos perguntar: como é que eu posso me tornar melhor a partir de hoje? E é nessa escolha consciente, amparada pela fé, pelo esforço pessoal e pela prática do bem, que o espírito se liberta gradualmente das sombras do passado e caminha com segurança crescente rumo à evolução. Como nos ensina Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Ele próprio enfrentou incompreensões, perseguições, limitações físicas, mas ele escolheu sim cultivar pensamentos de perdão, de serviço e de humildade. A vida do Chico Xavier é um testemunho de que não importa o que trazemos de vidas anteriores, importa o que nós escolhemos semear aqui, no presente, nessa vida. Eu costumo muito assistir às palestras do Haroldo Dias, e uma dessas palestras, ele destacou que os nossos pensamentos, eles são forças criadoras. E ele explicou que o Evangelho não é apenas uma mensagem de consolo, não, mas é um convite à reprogramação mental. Quando nós substituímos uma ideia de revolta, por exemplo, por uma prece, quando trocamos a autocrítica destrutiva pela autocompaixão responsável, nós estamos alterando rotas espirituais que talvez carreguemos há séculos. E a vigilância dos nossos pensamentos é uma coisa que a gente tem que exercer diariamente. Não se trata de nós negarmos as nossas emoções, mas de educá-las. Pensamentos negativos recorrentes, ele pode ser suavizados com 3 atitudes. O autoconhecimento sincero, perceber padrões sem culpa, assumindo a responsabilidade que aquilo tem que ser melhorado em nossas vidas, a prece e a disciplina mental, porque a oração, ela reorganiza o nosso campo íntimo e nos conecta às inspirações superiores, e servir ao próximo. Porque quando nós saímos de nós mesmos para ajudar alguém que está precisando, nós quebramos ciclos mentais egocentrados. Quando nós podemos guardar no íntimo a certeza de que nenhuma história
está definitivamente escrita, e o passado pode ter deixado marcas, mas ele não determina o nosso destino. Ele nos ensinou, ele nos moldou, ele nos desafiou, mas ele não nos aprisionou. Então, nós superarmos dia a dia esses pensamentos negativos herdados de outras vidas, isso não acontece de um dia para o outro. Isso é uma caminhada diária. É a disciplina da alma. É a escolha consciente. Porque cada pensamento renovado é como uma semente plantada em terreno que antes aquele terreno parecia árido. Cada gesto de bondade, ainda que silencioso e pequeno, é um passo firme rumo à nossa própria libertação interior. Talvez carreguemos sombras, porque todos nós carregamos, mas também nós trazemos luz. E ela é infinitamente maior que as sombras que trouxemos. Porque nós trazemos, sim, potenciais adormecidos de amor, de compaixão e de coragem. E nós trazemos a capacidade, sim, de recomeçarmos quantas vezes forem necessárias. E que a mensagem do Cristo nos inspire a olhar para dentro com muita honestidade, mas também com muita misericórdia. Que nós possamos transformar as nossas culpas que carregamos em aprendizado, os nossos medos em confiança e as nossas quedas em impulsos para levantarmos com mais sabedoria. Que entendamos que a verdadeira evolução não está em jamais errar, mas aprender a transformar esses erros em crescimento. E cada pensamento negativo em degrau de ascensão. Que todos nós, ao sairmos daqui esta noite, nós levemos conosco uma pergunta silenciosa. Que tipo de pensamento eu tenho alimentado dentro de mim? E o mais importante, que tipo de pensamento eu desejo cultivar a partir dessa noite na minha vida? E que cada um de nós, ainda nesta noite, nós podemos decidir a começar a construir pontes onde havia muros em nossas vidas. Que nós possamos ser mais pacientes conosco, mais tolerantes com o outro e mais fiéis à luz que sabemos existir dentro de nós. Porque nós não somos prisioneiros do que fomos, não. Nós somos arquiteto do que nós seremos. E que, ao final desta jornada chamada vida, nós possamos todos olhar para trás e perceber que as sombras que um dia nos assustaram foram, na verdade, o contraste necessário para que nós aprendêssemos a valorizar, a expandir a nossa própria luz e a nossa evolução nessa vida. Muito obrigada e que nós tenhamos uma semana irradiada de luz e bênçãos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos nossos anjos de guarda e fazer os nossos agradecimentos. Vamos agradecer por tudo que nós temos recebido, que no momento que nós estiver agradecendo, nós já vamos estar recebendo o necessário para a nossa evolução e para a nossa caminhada. E que os amigos de luz, os nossos guias e mentores da nossa casa, envolva cada um de nós nesse momento, com muita luz, muitas energias positivas, fazendo com que a gente seja receptivo ao passe. Que nós nos mantenha em oração e pensamento elevado. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos com passe e irradiação. Que assim seja, Jesus.
Pai nosso que estás no céu, e em toda parte estás presente. No início de mais um dia, venho pedir-te paz, saúde e alegria. Peço também proteção e amparo a mim e a minha família. Guarda-nos em tua luz e nos protege de todos os perigos. Dá-nos sempre o necessário para a nossa sobrevivência, assim como também a alegria que faz tão bem ao corpo e à alma. Guarda-nos de todas as tentações que possam surgir em nossos caminhos e nos auxilia em nosso crescimento interior, na busca da plenitude, na luz que emana de ti. Guarda-nos nessa luz, agora e sempre. Deus, Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Possamos retornar aos nossos lares com a bagagem cheia de fé e de esperança, nunca esquecendo que as duas andam lado a lado. E que nós tenhamos uma semana abençoada, iluminada, cheia de paz e de energia positiva,
do jeitinho de Deus. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite, que assim seja, Jesus.